Fala, meu amigo e minha amiga eletricista, eu sou o Bruno Mantovani e este é o canal Método EF2X. Aqui eu trago dicas que auxiliam você, eletricista, a elevar a produtividade do seu trabalho e aumentar a sua renda, trazendo dicas do dia a dia que fazem a diferença na sua vida como profissional autônomo. Toda semana vídeos novos para evoluir a sua carreira aí como eletricista, tá bom? Como autônomo, como CLT. Fechou? Então vamos para o tema de hoje. Hoje em dia as pessoas têm dificuldade muito grande em se comunicar. Muitos só querem falar e não querem ouvir. Outros se esforçam para compreender o outro, um contexto, uma direção passada. E ainda aqueles que não conseguem se expressar de forma que se faça compreender, não têm clareza. Ocorre que esse é um problema sério em qualquer tipo de relacionamento, seja ele afetivo, seja profissional. E a consequência de uma comunicação inadequada pode trazer sérios problemas. Então, para ajudar você, como eletricista, a reduzir esse problema, é que eu resolvi fazer esse vídeo. E o tema do vídeo de hoje é 7 dicas para uma comunicação eficaz com clientes, com supervisores, com parceiros de obra, com pessoas que você se relaciona no seu networking, com lojistas, com tudo que pode te gerar, que faz parte ali do seu profissional, tá bom? 7 dicas para uma comunicação eficaz. Então, por que um eletricista ele deve se preocupar com a sua comunicação? Escreve aqui abaixo nos comentários. Por que você deve se preocupar com a sua comunicação? Eu poderia aqui gastar 1 hora de vídeo explicando só a importância disso. Mas de forma resumida, ao se comunicar bem, ao se comunicar claro, você faz a sua parte para que o ambiente de obra seja um lugar de respeito para as pessoas que estão ali trabalhando, né? Tá trabalhando ali naquela obra, às vezes o local é pequeno, mesmo que seja um grande, são várias pessoas no local. E você está ali dentro desse contexto. E além disso, é importante para que todos tenham uma contribuição para que as coisas saiam conforme o planejado, sem mal entendido, sem complicações. Porque assim, numa obra é complicado. Às vezes, você tem ali um supervisor, um empreiteiro, um engenheiro, um arquiteto, que aquela equipe é dele. Então você tem um eletricista, que pode ser você, tem um gesseiro, tem um marceneiro, tem um pedreiro, e vocês se conhecem. E vocês já estão a obras trabalhando junto. Mas às vezes não é bem assim. Às vezes você está indo ali fazer uma obra e você não conhece ninguém, você conhece as pessoas ali no local, na hora. E aí você tem que ter malícia, né? Existem, inclusive, até perda de material, roubo de ferramenta, né? Meu tio é marceneiro, ele fez uma caixa que ele colocava cadeado e fechava as ferramentas quando ia almoçar ou quando tinha que dar uma saída. Então, assim, a gente sabe que contexto de obra é complexo. Quando você tem uma equipe, um relacionamento de pessoas que se conhecem, é bem melhor. E você precisa exercitar essa comunicação com clareza. Agora, num ambiente desconhecido, com pessoas desconhecidas, ainda mais. Vocês estão me entendendo? Então, pegando a questão da comunicação, aonde eu quero chegar? Uma pessoa que se comunica bem, ela passa mais confiança. Demonstra de forma mais expressiva que ela sabe do que está falando e está fazendo, tá? Além disso, uma boa comunicação te gera um bom networking, né? Em volta você vai fortalecendo essa rede de contatos. Então, se você se expressa bem com seus colegas de trabalho, com seus superiores, com seus clientes, as chances de ter contatos disponíveis sempre que precisar, uma indicação de pessoas que estão na obra com você, indicação do cliente, indicação do arquiteto, indicação do engenheiro, indicação de uma loja, tudo o que vem de indicação quer dizer que você passou confiança, você passou a mensagem que você é um bom profissional. E aí gera, porque a pessoa indicar, eu indicar, você indicar um pedreiro, um marceneiro, todos os profissionais que a gente indica é responsa, porque a gente está pondo
de alguma maneira, o nosso na reta. A pessoa pede uma indicação, ela espera que aquela indicação seja boa. Ou, em outras palavras, seja quente, é uma indicação que vai, condiz com a expectativa do cliente que ele está esperando ali. Então, você aumenta as suas chances dessas indicações, passando uma comunicação boa, passando essa confiança. E hoje em dia, é o velho questão do marketing boca a boca. Ele é forte, continua, pode ter internet, rede social, que eu, de alguma maneira, aqui passo essas dicas, ensino vocês, mas o boca a boca, ele ganha, tal, então faz uma diferença no seu dia a dia no mercado de trabalho, tá? E, lógico, você indo também para as redes sociais, digital, você precisa se comunicar. Eu estou hoje aqui comunicando com vocês. Dito tudo isso, vamos aí falar sobre as 7, vamos direto ao assunto, né? Sobre as 7 dicas aí de uma comunicação eficaz com clientes, supervisores, parceiros de obra e todo mundo que está ali na sua rede de contatos. Então, primeira coisa, defina objetivos claros para a comunicação. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. No ambiente de trabalho, no seu caso, na obra, quando você se direciona a alguém, é necessário saber exatamente o que você quer falar. Vai passar um recado? Vai dar uma informação importante? Vai receber uma instrução de um superior ou de um cliente? Seja objetivo. Faça as perguntas certas para receber as respostas que precisa. A falta de objetividade faz com que as pessoas percam tempo. E na obra, como qualquer trabalho, na obra tempo é dinheiro. Tá? Já falei aqui também muitas vezes, se você programou uma obra 30 dias, fiz um vídeo esses dias, simulando que você faturou 10 mil reais. Se essa obra de 30 dias você calculou 10 mil reais, você ia ter um salário ali de 2.300 que ia sobrar no mês. Se essa obra foi para 40 dias, você ficou no 0 a 0. Estabeleça o que precisa ser falado, quais as perguntas que devem ser feitas e quais as respostas que você precisa para a execução do seu trabalho. Tá? E é isso, para ser claro, objetivo e seguir o cronograma da obra. Segundo ponto, escute mais do que fala. Tá? Hoje as pessoas querem falar demais. E aí? Cara, aí o outro não escuta e gol. E aí sai aquele ruído, sai aquele barulho. A pessoa quer, como se estivesse querendo ganhar uma batalha. A minha opinião é mais forte, ou enfim. Então, assim, é importante escutar. Escutar é uma questão de respeito e você aprende muito escutando. Eu diria que até mais escutando. Então, perceba que há uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, tá aqui do ouvido, né? Deriva daqui da palavra ouvido, ouvir. Ou seja, você pode a todo momento ouvir qualquer coisa. Você está ouvindo eu falar aqui, estou falando, né? Agora, escutar requer prestar atenção no que o outro fala. Exige que você esteja atento, esteja concentrado, focado. Você pode ouvir sem escutar. Entende a diferença? É como se você tivesse aqui, se eu tivesse aqui no ambiente, uma música de fundo ali. Eu estou conversando com você, eu sei que tem uma música de fundo. O meu ouvido está escutando esse ruído, né? Olha eu acabando com a música. Tá ali rolando um rock and roll, um MPB, qualquer som ali atrás. Agora, aí a pessoa vem que está aqui, pede, que música, canta ali a música que está rolando. Nem sei que artista, eu não escutei e me concentrei. É quase uma meditação, né? Meditação você vai concentrar ali aquela respiração e tudo ali no exercício. Então, escutar é quase uma meditação, tá? É um sinal de respeito, é um sinal de concentração e é como se você, além de escutar, você vai ouvir com todos os seus sentidos aqui. Então, você vai ver linguagem corporal, vai ver tom de voz, tudo, tá? Se a pessoa está calma, é nervosa, é paciente, se ela é mais calculista, se ela gosta de muitos detalhes, se ela não é mais prática, quer que você só dê uma explicação básica e papo um, ou não, ela precisa ter um analítico forte, que ela quer saber tudo. Quando o cliente pede algo, ele espera que você esteja atento para executar da forma que ele solicitou. O mesmo se aplica para os superiores, se forem te passar algum comando. Então, grandes erros, eu diria erros bestas e bobos, se transformam em grandes, acontecem em obra, porque as pessoas não prestam atenção, não escutam,
no que foi solicitado e sai fazendo as coisas de qualquer jeito. E o resultado disso é o quê? Diz aí, o que vocês acham? Insatisfação. E tem uma coisinha que vocês odeiam, todo trabalhador odeia: retrabalho. Retrabalho. Você não escutar gera retrabalho. Eu bato uma aposta aqui que você já fez um retrabalho, porque de repente você não se concentrou em fazer, em escutar e estar atento, tá? Ainda que o cliente esteja falando algo errado, deixe ele concluir. Preste atenção, entenda o raciocínio dele. De repente, por ele não ser o técnico do assunto, de repente ele está querendo te passar uma situação e você entende, exercita a empatia, e você entende que, pô, dentro do que ele falou, eu entendi. Então dá para a gente ir por um outro caminho. Não corta ele para falar, eu sou o cara, eu sou o foda, eu sou o técnico. Não, deixa o cara falar, ele vai gostar porque ele foi escutado. Às vezes o cliente, ele só quer ser escutado. Entenda o raciocínio dele. Depois você até argumenta ali da forma correta que você tecnicamente você fala, e de repente pode até ter esse outro caminho, tá? Você vai mostrar como que faz, como que vai fazer, e vocês vão chegar no consenso. Porque senão depois, se você passa essa fase, quase que um pular essa fase, chega lá no final, o cliente estava com uma expectativa X, Y ali, e você entregou o Z. Argumentar não é discutir, é levantar os pontos com base técnica do seu entendimento, da sua vivência, do seu trabalho. Então você escuta e depois você passa os argumentos. Então, se você escuta o outro, você vai criar caminhos para que o outro escute você. Entendeu? É uma relação de respeito. Então, se você for um profissional que não tem o mínimo de noção de educação no trato das pessoas, dificilmente as pessoas conseguirão lidar com a sua forma de ser e trabalhar. Então, dificulta, né, o convívio. Faz um tempinho, mas de vez em quando eu participo de algumas rodadas de negócios, encontros. O que é essas rodadas de negócio? É o seguinte, a gente vai para um salão, eu já fui em encontros de 25 pessoas, de 50, de 100 e de 250 pessoas. Garrafinha de água o dia inteiro, bala de gengibre, porque você fala o dia inteiro, só para 2 cafés e almoço. Como que é o negócio? Você senta numa mesa, 6 a 8 pessoas, mesas redondas, e aí cada um vai ter 1 minuto para falar dentro daquela mesa e falar o que é a sua empresa. Então eu tenho ali 1 minuto, eu falo do que eu trabalho. Eu sou o Bruno, trabalho com iluminação, faço projeto, desenvolvo luminárias, aí eu trago os cartão, o folder que eu tenho, deixo para cada um, e eu tenho que falar dentro daquele tempo. E tem um telão com um cronômetro, um relógio grande lá na tela, que você tem a colinha. Dá um apito, né, a cada 1 minuto, pi, aí começa. Aí na hora que vai para o segundo minuto, pi, você passa a vez para o outro. O que acontece, e eu já vi muito, a pessoa fica preocupada em falar, ela tá quase, algumas pessoas, elas praticamente fazem um discurso na mesa. Então, eu só tenho 8 pessoas, eu já vi pessoas que ficaram 6 minutos falando o que ele faz. E aí o que acontece? Todo mundo cruza o braço, fica puto escutando o cara. Eu com uma vontade desgraçada de falar pro cara, fica quieto que você comeu a vez de todo mundo, tá? No final, o que acontece? Ninguém faz negócio com aquele cara, porque todo mundo ficou puto. O cara se queima, né? Então, quando eu via uma situação dessa, eu falava em 20 segundos, em 30 segundos, para compensar os outros, né? Então, aí o pessoal via que eu tentei ali ajudar naquela questão do grupo, porque a vez passa, aí depois tinha uma conclusão, se as pessoas quisessem tirar alguma dúvida, então a pessoa chegava para mim e perguntava, mas como que é esse negócio das luminárias que você faz? Eu falava que eu faço sob medida, de acordo com o projeto, só levar para mim e a gente resolve. Então ficavam 2 minutos no final de dúvidas das pessoas que se interessaram, porque às vezes o que acontece? São negócios diferentes, já se encontra com gente de seguro, gente de supermercado, pessoas que fazem vídeo, marketing digital, pessoas de logística, de importação, são vários ramos. Imagina assim, o que eu fui lá de 250 empresas, você fala com as 249 pessoas. É muito louco. Então começa tipo 8 da manhã, aí vai até às 6 da tarde, assim, é muito louco. Então, às vezes, eu posso estar numa mesa ali e ter uma sinergia com alguém
sei lá, que trabalhe com obra, e aí a pessoa trabalha com marcenaria. Então, pô, legal, o cara trabalha. Eu posso encontrar com você, que é eletricista, aconteceu já. Então, tenho sinergia. Eu posso encontrar com alguém de automação que vai fazer ali, e também tem sinergia com iluminação, com elétrica e tal. E aí, às vezes, nessa situação que dá esses 2 minutos, a gente tem quer conversar, troca cartão, e aí você cria um contato mais quente ali, com maior probabilidade de gerar negócios futuros. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu peguei pessoas assim, idosas, cara de corretor lá que tinha 60 anos, 70 anos, cabelo branquinho e tal. Ele foi um dos caras que atropelava todas as mesas. E aí, na hora do almoço, do café, o que aconteceu? Pô, aquele senhor lá, meu, quebrou, não consegui falar e tal, todo mundo puto. Então, assim, notícia rápida, então no café ali, pô, eu falei, pô, eu peguei ele também, foi complicado, né, a gente tentou ali dar uma salvada, cada um tinha 1 minuto e cada um falou 20 segundos para tentar todo mundo ali se conhecer e tal. Então, assim, queimou o filme, às vezes ele achava que estava abafando, mas ele não tinha a escuta focada, tá? Vamos para o terceiro ponto aqui. Estou falando demais, né? Contando as histórias. Vou tentar resumir aqui para vocês. Então, comunique da forma mais simples possível. É importante, principalmente na conversa com os clientes. O erro que muito profissional comete, na minha opinião, é falar de forma extremamente técnica com quem não é da área. É igual um advogado chegar para você e falar: pô, seu José eletricista, de acordo com a jurisprudência lá, a coisa vai para o fórum da demarca, não sei da quanta, que vai lá para um processo, papapá, e vai falando uns nomes, uns termos, né, de advogado que você fala, meu Deus, o que esse cara falou? Então, na hora que você chegar para um cliente, você vai falar, pô, o dimensionamento da sua casa ali, eu distribuí no seu quarto 20 ampere, aí o disjuntor, o cabo 2,5, uma bitola de 2,5 com cabo flexível, papapá. Se você começa a falar linguagem técnica, muito tecniquez, que para você tem a ver com a sua área, 90% dos clientes nem sabe o que você está falando. Então você vai ter que meio que falar, tá vendo aqui, ó, isso aqui é um quadro de força, isso aqui é um disjuntor, isso aqui serve para proteger e tal, tal, tal. Você precisa ter diferentes potências, porque aqui na sua cozinha você tem um fogão, um forno que ele puxa mais energia, por isso que aqui está individualizado. Ó, o ar-condicionado também é um disjuntor só para o ar-condicionado. Aqui da iluminação é assim, assado. Ó, eu estou dividindo aqui por ambientes para ficar mais fácil detectar. O cabo precisa ser assim, assado, porque, né, tem aparelhos que puxam mais energia que os outros. Então a gente já fez aqui um dimensionamento pensando. E aí você pode até dar um toquezinho do técnico, mas você ilustrar mais, mostrar, desenhar. É como se você fosse um professor do primário. Então imagine que você vai falar para uma criança de 7 anos explicar elétrica. É assim que você vai explicar para o seu cliente, tá? Porque quando você fica muito no técnico, eu falo por mim também, que eu tenho que tomar mais cuidado na hora que eu vou falar de iluminação, né? Quando a gente vai falar muito técnico, pode passar um ar de arrogância, torna a comunicação meio turva ali, inútil, porque você vai falar, como o nosso amigo corretor aí, o senhorzinho que eu comentei, só que a pessoa não vai entender nada. E se a pessoa não entende nada, as chances de ela interpretar errado são enormes. Então, assim, sempre pergunte se está claro, se o cliente tem alguma dúvida, dê exemplos práticos do que você está explicando. Então, são detalhes que fazem toda a diferença e que ajudam a comunicação a fluir de forma mais natural, tá? Então é importante, se comunique de forma simples. Quarto ponto, seja responsável e transparente. Se não sabe fazer, peça ajuda. Se não tem condições de garantir o prazo, avise antes. Fez algo errado? Assuma. Tudo que você encobre, esconde, lá na frente aparece, vem à tona de uma forma pior e com consequências maiores. Mas você tem que aqui assumir, cara, assumir aquela coisa de seja homem, assuma, seja mulher, assuma, é a mesma coisa, tá? Então é uma vergonha para um profissional independente da área que alguém assuma as consequências
e a culpa por um erro que ele mesmo cometeu, assim, não falar ali do erro que você cometeu, né? Então, eu sei que dá uma vergonha, mas, assim, é honroso você assumir e ir lá enfrentar e arrumar, tá? Então, é uma questão de caráter. O mesmo vale para o famoso jeitinho brasileiro, que isso denigra a nossa imagem, aquela questão de querer sempre levar vantagem. Então, explique para o cliente que o barato sai caro, que se pegou algo emprestado do seu parceiro de serviço, vai lá e devolve. Se acontecer algo que você sabe que pode impactar o trabalho de uma forma geral, né, que pode ser prejudicial, comunica ao seu supervisor, responsável da área, ao cliente, tá? Preze pela sua imagem, pela sua integridade, honestidade acima de tudo. Mostre, né, pela sua comunicação e posturas corretas, que você é um profissional digno de confiança. Um caso que eu fui esses dias na obra, e o eletricista ele descobriu ali investigando, apareceu ali um cabo rígido no teto e ele foi investigar. Ele pediu plantas antigas e tal, e na investigação ele achou que tinha 2 pontos a mais. Ele descascou o teto, a pessoa meio que amaciou o teto inteiro e escondeu essas fiações. E ele foi claro, falou para o cliente, né? Então ele falou: ó, cliente, é importante, então, já que tem essa fiação antiga, já que você vai reformar e fazer toda a elétrica, vamos trocar aqui e tal. Isso aqui não estava previsto, porque no projeto só tinha 2 pontos aqui nesse ambiente, agora a gente tem 4, dá para usar esses 4, dá para usar essa fiação, e não é legal deixar essa fiação velha lá, já que vai pôr no forro de gesso, depois o acesso vai ficar mais difícil. Então foi uma postura bacana e eu vi o eletricista fazer isso. Um outro exemplo, meu mecânico. Eu levei o carro ano passado para fazer revisão, e aí ele trocou a correia dentada, trocou a pastilha de freio, viu os filtros e tal. Aí ele me cobrou, paguei, beleza. Passou uns dias, ele falou: Bruno, cometi um erro. Você, da última vez que você veio, você já trocou a correia dentada e você já pagou. Eu te cobrei de novo e foi errado. Ele me devolveu o dinheiro. Ele assumiu o erro, né? Ele acabou pagando literalmente pelo erro, ele pagou outra correia, mas eu não tinha culpa. E assim, naquela situação, ele até falou: troquei a correia. Eu falei: mas eu acho que eu já troquei, mas se ele falou, então eu confio nele. Como são 2 carros que eu levo lá, e aí eu também me confundi. Eu falei: ele falou, tá falado. Fui lá e paguei. Então, assim, mas depois dessa, eu fiquei com mais confiança ainda nele. Perceba isso também. Desenvolva empatia. Essa sim é uma das habilidades fundamentais para qualquer comunicação, é você se colocar no lugar do outro. Fale como você gostaria de ouvir, trate os outros da mesma maneira, com a mesma educação que você gostaria de ser tratado. Se precisar chamar a atenção de um colega na obra por um serviço errado que ele fez, se coloque antes no lugar dele. Pense da forma que você gostaria que alguém fosse falar, no caso, como se você estivesse errado ali no lugar dele. Então, a mesma coisa é no trato com o cliente. Então, como você gostaria que cuidasse da instalação da elétrica da sua casa? Ainda mais sabendo que você estaria pagando por esse serviço. Qual o cuidado que você gostaria que a pessoa tivesse com o seu ambiente? É exatamente sobre isso, empatia. Uma comunicação com empatia faz com que você procure se conectar com as pessoas de forma que faça sentido para elas, com respeito e, sobretudo, com educação. Use a tecnologia a seu favor. Tudo que agregar para que sua comunicação seja mais rápida, simples e eficaz é bem-vindo. Até o WhatsApp, se usado com sabedoria, né? Cuidado aí com um monte de bom dia, baboseira, vídeos, né? Se você usar com sabedoria, a comunicação entre os colegas de obra, supervisores, até com o cliente, de repente, numa situação com uma mensagem, você já resolve. O mesmo vale para e-mail, aplicativos como Jobber, Asana, Workflow, Max e o próprio Trello. Olha, o Trello eu uso na equipe com a loja aqui, é sensacional. Assim, você pode usar como cronograma para gerenciar obras, etapas de execução de trabalho. Tem arquitetos que têm usado isso, a gente usa muito aqui para produção, usar nas redes sociais, as artes e tal, mas você pode usar para cronograma de obra.
etapas, e cada etapa tem ali, você pinta com azul, verde, e vai usando, e você vai integrando as pessoas ali naquela sequência. Você pode usar isso e ter mais produtividade. E além da produtividade, a comunicação fica para todos, né? Então, a equipe deve estar conectada, apta para trabalhar em parceria com a tecnologia. Agora sim, tudo que é excesso prejudica. Não dá para, no meio do trabalho ali, ficar com o celular vendo vários vídeos do TikTok, YouTube, Instagram ali, né? Para, né? Você precisa executar e entregar o serviço, né? Use a tecnologia, mas com moderação, tá? Sétimo ponto, treine suas habilidades de comunicação. Tudo é treino. Você vai correr, você já não começa correndo 10 quilômetros de uma vez, não. Você faz uma caminhada, faz um trotezinho, caminhada e mais trote, depois trote direto, depois corrida mais trote, mais caminhada, você vai até você ficar na corrida. Então, assim, não é de uma hora para outra. Comunicação também é prática. Teoria mais prática, aperfeiçoamento e vai elevando o nível. Então, seja você extremamente tímido ou um cara extrovertido no nível de incomodar os outros, com o treino é possível que você aprenda a se comunicar, aprenda a resolver conflitos e a dialogar com as pessoas. Leia livros, faça cursos, estude. Saber se comunicar bem não é necessário apenas no trabalho, mas em qualquer coisa que você vai fazer na vida, tá? É um presente que você dá para você e para quem está ao seu redor. Então, talvez um cliente escolha o seu concorrente, até o Zé Faísca lá, o Pica-Fio, ao invés de escolher você, simplesmente porque ele se comunicou melhor, se comunicou com mais clareza, com mais desenvoltura, coisas que, se você colocar em prática, se autoanalisar, verá que é possível melhorar cada vez mais. Espero que tenha gostado desse vídeo, que se avalie, né, se autoavalie a forma como você tem se comunicado, como pode melhorar para ser um profissional cada vez mais requisitado e respeitado no mercado. Beleza? Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, ative aí o sininho, faça os comentários que vocês acharam, tragam temas de vídeos e até o próximo vídeo. Obrigado, tamo junto.